A voz do empreendedor. Ouça agora a história de mais um profissional da região. Muito bem, boa tarde. Está no ar o nosso A Voz do Empreendedor, podcast aqui da Rádio Terra FM, em parceria com o jornal Folha do Mate, projeto que a gente desenvolve através do rádio, da edição do jornal impresso e também em nossas plataformas digitais, no Facebook e YouTube da Rádio Terra FM, onde de segunda a sexta-feira, por volta das 6h30 da tarde, disponibilizamos conteúdos na área do empreendedorismo. Contamos histórias de empreendedores, trazemos obras e livros que são voltados à área do empreendedorismo e também cursos e eventos que são desenvolvidos em nossa região, com o objetivo de fomentar o assunto do empreendedorismo, ajudar você que é empreendedor a desenvolver o seu negócio ou até mesmo você que sonha em empreender, ter a oportunidade de conhecer histórias de empreendedores e de empresas aqui da nossa região dos Vales. E esse projeto ele é desenvolvido com o oferecimento de Aliança Imóveis, que apresenta o residencial Veneza, apartamentos com 2 dormitórios, opção com suíte e 2 vagas de garagem, condomínio com salão de festas e área social arborizada. Ótima localização na Emílio Michels, a poucas quadras do centro. Você acessa o site aliançaimoveisva.com.br e confere essas e outras opções de imóveis aqui em Venâncio e região. Também o oferecimento de Prefeitura de Venâncio, Tua Vida Melhor, incentivando o empreendedorismo local. A JM Automóveis, na Júlio de Castilhos, esquina com a General Osório, e também loja 2, na Oswaldo Aranha, número 1919. Unisque, Universidade de Santa Cruz do Sul, pós-graduação Unisque, o caminho natural de quem quer mais. Inscreva-se em unisque.br/lato. Temos o oferecimento ainda de Compumate Softwares Corporativos. Para você que é empreendedor e tem dificuldade em controlar o estoque da sua empresa, a Compumate tem um aplicativo no celular para fazer conferências e coletas de produtos. Entre em contato através do 3793-3500. E Turco Armas e Clube de Tiro, na Henrique Villanova 1178, no bairro Centro. Na Turco Armas você faz o encaminhamento completo de registro e porte de arma e ainda tem uma ampla estrutura para desenvolver a prática do tiro aqui em Venâncio Aires. E no nosso A Voz do Empreendedor de hoje a gente recebe Juliano Ferreira da Aliança Imóveis. Juliano, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Dani. Uma satisfação estar aqui mais uma vez, agora nesse espaço tão bonito, essa plataforma nova, muito legal poder estar aqui conversando mais uma vez. Pois é, um novo momento aí do nosso A Voz do Empreendedor e aproveitar esse novo momento para a gente reforçar essa história da Aliança Imóveis. Juliano, conta para a gente, recorda um pouquinho de como começou a empresa. Bom, Dani, para quem não sabe, a Aliança já tem 11 anos no mercado em Venâncio, né? Nós iniciamos, eu e o Darlan, meu sócio, com a ideia de trabalhar apenas inicialmente com a venda de imóveis. Né? Eu e o Darlan nos conhecemos já desde a infância, aí, mais de 20, 25 anos. E não tínhamos uma relação tão próxima, éramos amigos assim, mas aquela fase de faculdade, estudos e tal, cada um vai para o seu canto. E a gente não estava tendo mais tanto contato. E aí, dado dia, eu e ele nos encontramos na rua, assim, casualmente. E aquela conversa, e aí, como é que tu tá? Tudo certo? O que tá fazendo? E ele comentou, tô trabalhando, tô fazendo curso de corretor. E eu estava formado em Direito já, e estava iniciando uma pós-graduação em Porto Alegre, na Escola do Ministério Público. E aí me veio aquela coisa, eu já gostava desse ramo e tal, mas nunca tinha... de fato pensado em... Gostava de fora, assim, exato, olhando o externo. Não tinha pensado em, vou ser corretor, vou ter uma imobiliária. E conhecendo ele, sabendo do perfil dele, da afinidade que a gente tinha, falei meio sem pensar, assim, cara, se tu precisar de um sócio, eu sou parceiro. E aí ele, na hora, disse, não, beleza, vamos fazer. E assim do nada, aí surgiu a imobiliária. Aí, de bate pronto ali já. Na hora, ninguém, eu não sei se ele queria ou se ele não queria. Ele nunca me falou que não, pelo menos. Sim. Nunca botou atrás. Vamos ver no que vai dar isso aí. Então, a partir dali a gente foi. E aí, sim, de uma forma mais séria, começando a desenvolver o projeto da imobiliária, né? Uma sala que a gente precisava de reforma, enfim, ele estava fazendo curso ainda. Quantos anos vocês tinham aproximadamente na época, Juliano? Eu tinha 24, se eu não me engano. Ele é um pouquinho mais velho, de 26, 27. Então a gente era bastante jovem. A gente com essa idade não acha que é tão jovem, mas hoje a gente vê que de fato não era o nosso auge da experiência, né? Então eu comecei a fazer o curso de corretor, ele já estava fazendo. Quando eu concluí, ele concluiu meio junto também. Então a gente decidiu, de fato, abrir as portas e tal. Reformamos uma sala ali na Oswaldo Aranha e abrimos a imobiliária
assim, com o conhecimento que a gente tinha até ali, né? E mais para botar a cara e ver o que acontecia. Como é que foi definir o nome? Eu dei a ideia, tinha mais 2, 3 e ele disse, não, essa tá legal, a aliança tá legal, que é aquela questão de união, de vínculo, de confiança, são palavras que eu acho que tem muito a ver com o mercado imobiliário e com a nossa ideia de trabalhar o mercado imobiliário, né? Que é a pessoa se sentir segura, enfim, todas essas coisas que a aliança remete, né? Então, foi mais ou menos por uma unanimidade, assim, cada um foi dando uma ideia e tal, surgiu o nome Aliança, e disse, não, beleza, esse tá legal. Aí foi definido rápido, assim, até que foi fácil. Até porque a gente vê no setor, isso não só em Venâncio, mas de uma forma geral no setor imobiliário, se busca muito talvez um sobrenome de alguém para dar o nome à empresa, vocês já foram para um caminho diferente. Exato. Grande parte das imobiliárias, principalmente no interior, parte para o sobrenome, né, para o nome do corretor e tal. A gente já tinha uma ideia diferente, né, de coisa um pouco mais moderna, diferente, uma coisa mais com a nossa cara, né. Então foi por esse caminho que a gente decidiu ter esse nome, né? E o início, a inserção no mercado, Juliano, porque até então, como você disse, eram 2 jovens para começar o trabalho e ter a confiança do mercado, porque não é simplesmente tu entregar um imóvel para alguém que está ali começando, é entregar uma ideia de alguém que vai representar toda uma negociação, vai fazer, e até mesmo para quem vai comprar um imóvel, de ver 2 jovens ali. Como é que foi esse início para vocês? Sim, né? O início, acho que nenhuma profissão é fácil, né? E com a gente não foi diferente. A nossa primeira venda, hoje a gente vê que foi totalmente ao acaso, totalmente na sorte. O Darlan ainda trabalhava na prefeitura. A gente estava iniciando a imobiliária, eu tinha recém feito Cresci, não tinha nem aberto a loja ainda, a gente estava começando aquela prospecção de clientes, né? O Darlan trabalhando na prefeitura, tinha o José Vink, todo mundo conhece ali, agora a gente não está mais na prefeitura, mas uma pessoa super querida. O pai do José, o seu Pedro, tinha uma área de terras ali, 2 hectares, de frente para 453. E decidiu vender, o Darlan estava ali no meio e disse, deixa que a gente vende. Mas era o nosso primeiro e único imóvel até então, né? Aí decidimos colocar uma faixa, fazer uma faixa grande, sei lá, uns 5 metros, com tamanho, telefone ali e tal, e vai passar alguém aqui e vamos ver o que acontece, né? E aí foram algumas ligações e tal, e daqui a pouco um senhor de Caxias ligou, interessado e tal, e a gente... né? Vamos ver o que acontece. Aí veio para cá, fizemos uma reunião, acabou saindo o nosso primeiro negócio, né? Esse foi muito na sorte. Foi algo assim, em questão de uma semana a gente vendeu um imóvel que na época era uns 200 mil reais, que isso há 12 anos atrás seria hoje como, sei lá, 500, 600 mil. Que a gente sabe que não é uma venda fácil para qualquer corretor, né? Então aí se deu aquele impulso inicial, né? A gente está na profissão certa, né? Meu Deus, nós somos os gênios da corretagem, né? Estamos mudando o mundo. E aí, bom, foi para nós, injetou aquele valor de comissão que nos ajudou na reforma, ajudou a gente a conseguir abrir o imobiliário mais rápido. E aí chegou a realidade, né? De ir atrás, de anunciar. Na época a gente fazia muito anúncio no jornal, né? Nos classificados. Acho que até já existia Facebook, mas não se utilizava por esse fim, né? Então era aquela coisa de tu ir atrás de imóveis, ver o que tinha disponível por placas, etc., conhecidos, e anunciar esses imóveis no jornal e esperar que alguém ligasse. E de fato ligava bastante gente. Era uma maneira muito boa de chegar nos clientes. As pessoas que queriam comprar, de fato, recorriam aos classificados do jornal. Só que é aquela coisa, a pessoa te liga, tu tá naquela expectativa, me ligou, quer saber, vai comprar. E aí liga e pergunta, etc. E tu te imagina como comprador comprando um imóvel através de 6 linhas de jornal ali, sem fotos, sem nada. Então era um trabalho muito mais difícil, né? De convencimento para tu fazer a pessoa visualizar aquele imóvel e ter interesse e de fato visitar, né? Então era um pepino um pouquinho maior. Então nesse período aí de início já das atividades com a loja, deve ter levado acho que uns
3, 4 meses, assim, para sair a primeira venda, aí, que foi de um apartamento até aqui pertinho da rádio, aqui na 1º de março. E a partir daí, lógico, a gente foi pegando experiência, foi entendendo melhor como funcionava, né? Mas a gente tinha uma estratégia bem específica, assim. Como nós não tínhamos muitos imóveis para oferecer, a gente estava ainda prospectando, né? A gente se agarrava no que a gente tinha e oferecia para quem pudesse. Sim. Então, eu trabalhava... Eu tenho esse imóvel aqui, um apartamento que eu acho que tem possibilidade de vender. Eu trabalhava em cima dele, bom, até que vendia. Então, nesse sentido, a gente se deu bem. Porque conseguia, para os poucos clientes que a gente tinha, fazer um trabalho bem feito. Tanto para o cara que estava vendendo, que eu ia me esforçar ao máximo para vender aquele imóvel dele, tanto para quem nos procurava para comprar. Se alguém, por exemplo, me dizia assim, Joana, eu quero um apartamento de 2 quartos na faixa de 100 mil reais. Eu ia catar todos os apartamentos de 2 quartos na faixa de 100 mil reais que eu ia conseguir. Sim. Então, a pessoa se sentia valorizada, né? Pô, o corretor está, de fato, indo atrás, enfim, e aí, dessa forma, foram saindo os negócios, né? A gente tinha isso na cabeça. Se a gente pegou um imóvel para vender, a gente vai se esforçar para vender ele, e se aparecer algum cliente que, de fato, quer comprar alguma coisa, cara, vamos se agarrar nele e vamos fazer de tudo acontecer. Exatamente, assim foi indo. E como é que foi lidar, Juliano, com essas comemorações e frustrações também, né? Porque eu imagino, a primeira venda ali com poucos meses ou dias de empresa, para depois um período talvez sem venda ou sem atingir o que acontecia. Como é que foi lidar com esses altos e baixos? Assim? A parte da venda rápida ali foi aquele deslumbre, né? De achar, nossa, é a profissão dos sonhos, como a gente não pensou nisso antes, né? Mas a realidade, com pouco tempo a gente já se deu conta do que era, né? Não foi aquela coisa que a gente pensou assim, nossa, a gente não tem tino para isso, a gente não vai conseguir trabalhar nisso. A gente sabia que era um processo longo, né? Processo demorado, e a gente tem como perfil, felizmente, esse de trabalhar visando o longo prazo, né? Até hoje a gente pensa dessa forma, a gente não tem uma pressa em atingir os resultados, a gente quer crescer de forma constante e consistente, né? Então, felizmente, isso nos traz uma paciência maior para esperar os resultados, mas lógico, não foi fácil, né? A gente querendo fazer a imobiliária crescer, fazer investimentos na imobiliária, a gente iniciou a imobiliária, até tem na foto do... Eu fico um pouco de vergonha. Na foto do Street View, do Google, aparece a imobiliária já, e não tinha... A gente já estava trabalhando e não tinha nem fachada. Não tinha placa, não tinha identificação, não tinha coisa nenhuma. A gente, tava naquela, juntando dinheiro e tal, e fazendo o que conseguia fazer primeiro, né? Então, a gente, tendo a loja pronta, digamos, internamente, vamos trabalhar, né? E aí, conforme foi indo, a gente foi adquirindo o que precisava, né? Então, fácil não foi, né? Mas ao mesmo tempo a gente vai analisar, pelo menos vocês estavam fazendo, né, Juliano? Porque poderia muito bem ver o empecilho, bom, eu não estou com a minha fachada pronta, eu não posso começar a trabalhar. Quando isso estiver pronto, daí sim eu começo as atividades. E é bem pelo contrário, né? A gente sabe que o empreender, tu tem que muitas vezes tu não está preparado, mas tu tem que fazer, porque senão tu não sai do lugar. Exato, Dani. Eu acho que a pessoa que tem noção demais, ela acaba não fazendo, porque ela tem medo. Mas eu não sei isso, eu não sei aquilo, me falta aquilo, eu não vou conseguir competir por causa disso. E na época a gente não tinha esse medo, a gente queria trabalhar, enfim, a sala estava pronta, faltavam uns detalhezinhos, né, que a gente sabe que são muito importantes, mas não nos impedia de trabalhar, né, e eu falo hoje até para os meus colegas da imobiliária, o trabalho do corretor, ele vai muito além de tu anunciar um imóvel, de tu prospectar, são contatos, são conexões, é tu entender o que a pessoa procura. Então, são N coisas que vão muito além de tu ter uma marca bonita, uma loja bonita. É mais o vínculo entre uma pessoa e outra, né? Não é nem o imóvel. Muitas vezes o cliente ele quer comprar do corretor fulano. Independente dele ter o imóvel A, B ou C. Ele quer que aquele corretor atenda por estabelecer uma conexão. Então, isso é importante. Né? E agora eu vou trazer o meu relato como cliente também da Aliança Imóveis. Quando vocês estavam nesse primeiro endereço, talvez também era bem no início que vocês estavam. Me recordo de ter ido lá para ver do apartamento, vocês me apresentarem, enfim. E aí tinha uma salinha ao fundo da recepção, tinha no ladinho uma pilha de tijolo e um saquinho de cimento. E isso em nenhum momento me fez
ou talvez perder a credibilidade na empresa ou deixar de comprar porque estava muito mais lá pela tua figura, pelo relacionamento que a gente acabava tendo de amizade e confiança na hora de fazer essa negociação, mas vocês estavam fazendo a negociação e mantendo esse contato com o cliente, independente que ali tivesse que estar guardado um material que era importante para estar usando em algum momento do trabalho. Né? Legal, obrigado pela lembrança. Foi um dos primeiros a ter essa confiança na gente. E, de fato, a gente nunca teve uma preocupação tão grande assim com essa questão de aparências, enfim. Mas era trabalhar, não sei por que tinha tijolo na sala, sim. Mas, enfim, alguma razão devia estar lá, né? Então, daqui a pouco foi por um período, enfim. Sim. Mas eu acho que o essencial não é essa, não é... Hoje a gente tem uma loja bonita, a gente quer ter tudo organizado, mas acho que o importante não é isso, né? Eu acho que isso é fruto de um trabalho bem feito, um trabalho sério. E ao mesmo tempo faz valorizar o que se tem hoje, né, Juliano? Que lá no início teve todo esse trabalho para conseguir fazer, para hoje ter toda a sede que vocês têm hoje para receber bem o cliente, ter uma sala de reuniões, enfim, todo aquele ambiente legal. Com certeza, né? Eu até brinco com os corretores, às vezes tem algumas reivindicações, né? A última delas era o totem. A gente tem um totem agora na frente, né? Até uma reivindicação do nosso antigo corretor, o Éder, não está mais na aliança, está lá com o Luciano. Um abraço para eles. E ele sempre nos pedia, Ju, o pessoal passa aqui, às vezes não enxerga a fachada e tal, não sei o quê, vamos botar um totem. Eu sei, cara, a gente começou, não tinha nem fachada para começar. Então, o totem não é um problema. Mas enfim, compramos o totem, lógico que é importante, né? Facilita a visualização. Eu falei, alemão, agora eu quero te ver vender, cara. Agora não tem, mas desculpa, tá o teu totem aí. E esse também é um outro viés do empreendedor, né? Ter que entender as carências do mercado, os pedidos da equipe e saber o que é possível e o que Exato, não. Né? A gente, no decorrer do tempo, vai percebendo o que vale a pena, o que não vale a pena. Lógico, às vezes acerta, às vezes erra. Mas a gente sempre foi muito de experimentar. A gente tentou várias coisas, assim, que... em termos de tecnologia, etc. Algumas a gente conseguiu seguir implantando, outras não tanto, algumas a gente deixou de lado. A gente sempre esteve aberto a isso. Eu gosto muito de conversar com o pessoal da equipe, porque eles estão tendo esse contato com as pessoas e cada um tem uma visão diferente do negócio, né? Então, um ajuda o outro. Eu acho que é importante ouvir, a gente brinca, mas acaba muitas vezes atendendo o que o pessoal pede. E ainda fazendo esse paralelo, Juliano, de crescimento da empresa, assim, fazendo essa retrospectiva, como é que foi para vocês ter começado tu e o Darlan no início lá, vocês faziam basicamente tudo, né? Desde o atendimento à venda, e depois ir crescendo, tendo que ter alguém na secretaria, na recepção, tendo os corretores e mantendo o padrão de atendimento de vocês. Esse é um processo lento, né, Dani? E a gente faz questão que seja lento. É como tu bem falou, começamos eu e o Darlan, a gente fazia tudo. Eu ainda advogava, que era na sala ainda mais para os fundos, né? Então, quando não tinha ninguém na imobiliária, ficava lá na frente e tal, e assim a gente ia se revezando. Então, a gente sempre teve esse cuidado de contratar pessoas que tivessem esse mesmo perfil da gente, que a gente, de fato, pudesse transferir esse jeito que a gente quer que a aliança tenha, ver que essas pessoas também passassem isso, sabe? Então, felizmente, a gente teve pouquíssima rotatividade de colegas, assim, a gente tem... O Éder ficou 8 anos com a gente já tem a Camila que está 6, a Jordana está 8, 9, então são várias pessoas que chegam e ficam, porque a gente tem esse cuidado de procurar ter ao nosso lado pessoas que tenham esse mesmo perfil da gente, de seriedade, de transparência, de procurar fazer um negócio da forma que ele deva ser feito, não só pensando naquela venda em si, na comissão, no resultado financeiro ali. Mas no processo como um todo, né? Na parte de quem vende, na parte de quem compra, na parte da imobiliária. São vários aspectos que a gente frisa que são importantes para que a imobiliária tenha, de fato, uma vida longa, que continue crescendo, que continue tendo a confiança das pessoas. Então, muitas vezes eu falo, poderia encher de corretores, encher de pessoas, enfim, a gente tem um espaço grande, espaço que comporta, mas a gente tem essa preocupação de ter pessoas com o mesmo perfil que a gente e que também essas pessoas tenham um espaço para crescer dentro da imobiliária. Sim. Porque eu não posso criar uma concorrência dentro da minha própria imobiliária, né? De forma que o corretor pense, mas cada dia é um novo aqui, cada um dia um diferente aqui. Às vezes uma pessoa
agressiva demais, que está tentando roubar o meu espaço dentro da própria imobiliária. Então, são questões que a gente tenta analisar e fazer com que seja possível para todo mundo crescer, a imobiliária crescer, enfim, ter um plano de negócio que seja duradouro. E é uma carreira que eu vejo, sempre olhando do lado externo, que é de o realizador de sonhos, né, Juliano? Porque quem procura vocês ou está procurando uma sala comercial para fazer uma locação, para implementar o seu negócio, ou procurando um terreno para construir o seu ambiente comercial, ou no ambiente familiar, comprando sua casa, seu terreno, seu apartamento. E é bacana participar desses momentos com essas pessoas. Exato, né? Dani. E o legal, para quem é corretor, para quem, meu ponto de vista, né? Se dá bem na profissão aquele que, de fato, pensa em realizar o sonho. Às vezes o pessoal fala assim, eu sou um realizador de sonhos, mas eu estou pensando na minha venda. Só na minha venda. Lógico, a gente quer vender, ninguém esquece da venda. Mas se dá bem aquele que se coloca no lugar do cliente. Não, para o Dani serve tal coisa, então eu vou trabalhar para aquilo que o Dani quer. Não para onde eu vou ganhar mais comissão, ou que eu vou ter uma comissão mais fácil, uma venda mais rápida, enfim. E aí o vendedor tem que ter o corretor tem que ter aquela conversa, né, Juliano, para entender o perfil do cliente que está chegando ali. Bom, é uma família, qual é a rotina deles, o que eles gostam de fazer, para de fato apresentar essa solução. Exato, né? É muito importante ter a percepção, né? Conseguir entender pessoas. Muitas vezes nem mesmo o cliente sabe exatamente o que ele quer. O cliente vem com dúvida. Mas o que vai ser melhor para mim? Poucas pessoas chegam com uma opinião assim 100% formada. Eu preciso de um apartamento em tal lugar, em tal andar, em tal posição solar e com móveis, sem móveis, enfim. Geralmente o cliente está bem aberto a ouvir o que a gente tem para falar. Então cabe a nós entender aquilo que vai ser melhor para ele. Dá um assessoramento ali, né? Um assessoramento, para de fato que ele se sinta seguro. Olha, dentre as opções que tem, esse aqui de fato é o que se enquadra melhor para nós, que vai atender melhor o que a gente precisa. Então é importante essa percepção do cliente, do corretor, e também paciência, né? Porque é um processo delicado de compra, né? A gente não espera que uma pessoa vai fazer, muitas vezes, o negócio mais importante da sua vida é em questão de um dia, 2, né? Às vezes acontece, mas em muitos casos é um processo de amadurecimento que leva meses, às vezes 1 ano, às vezes 2. A gente tem clientes aí que eu atendi por 2 anos e aí, de fato, não, agora eu vou comprar. A gente tem que respeitar, tem que ter paciência e entender que faz parte do processo. Né? E o papel da imobiliária, além de dar todo esse assessoramento, também é na parte burocrática da compra, de um financiamento, enfim, porque muitas vezes o comprador vai pensar, mas para eu conseguir encaminhar o financiamento eu tenho que ir lá no banco, perder tempo, encaminhar a documentação que eu não sei como é que funciona, eu não tenho contato com o gerente, e isso tudo acaba hoje em dia também envolvendo a empresa, né? Sim, Dani, muitas vezes a gente acaba atendendo, fazendo negócio com pessoas que estão fazendo a sua primeira compra. Então, são pessoas que ainda não têm esse conhecimento do que pode, do que não pode, o que precisa, quais são os custos, o que ele vai gastar. E é perfeitamente normal, né? Cada um entende da sua área. Então, nesse ponto, a responsabilidade do corretor é muito grande, né? De explicar aquilo que é possível, aquilo que legalmente é correto, exemplificar as despesas que a pessoa vai ter. Não é só simplesmente, o apartamento é 100 mil, eu pagar os 100 mil. Não, tu vai ter despesas com financiamento, com cartório, enfim, registro, N despesas que a gente tem o dever de passar. Para não chegar o cliente, ele, não, agora tu tem que pagar mais 6 mil. Não é só pagar o valor do imóvel. Exatamente. Então, a gente faz questão de que todos os corretores tenham esse conhecimento e que sejam muito claros naquilo que eles estão passando, né? Para que uma coisa que é uma realização de sonho não se torne um pesadelo. Pois é, nesse cenário, Juliano, como é que tu avalia também a questão de legislação, a questão legal, tanto em Venâncio quanto de uma forma geral no Brasil, para quem tem a compra de um imóvel, para quem tem a compra de um terreno, na hora de regularizá-lo, na hora de investir em um negócio, como é que tu vê a situação hoje? Todo o processo de registro de imóveis, ele tende a ser um pouco burocrático. Por uma questão de segurança também, Sim. né? Uma questão de proteção do patrimônio. Então, apesar de ter uma burocracia, não é nada distante das pessoas, assim, não é nada que tu vai precisar buscar um especialista, uma pessoa com conhecimento acima do normal para te ajudar a realizar. Deslocar de município. Exato, aqui em Venâncio a gente vai ter desde corretores, topógrafos, enfim, os tabeliões, registradores que têm esse conhecimento que está aqui para também auxiliar as pessoas. Né? Então é um processo que
consegue ser feito aqui em Venâncio. Grande parte dos problemas consegue se resolver até na própria imobiliária. Ou a imobiliária dá o assessoramento, dá o caminho para aquilo ser realizado. Então faz parte ter essa burocracia em banco também, porque é uma segurança, né? É uma segurança. Então tu tem que ter de fato uma análise dos documentos, ver se aquele imóvel de fato está livre, se não tem nenhuma penhora, nenhum ônus, alguma coisa assim. Então são processos que têm que ser respeitados para que seja garantida essa segurança. Né? Assim como demora para o cliente tomar a decisão por ser um investimento que tem um certo valor envolvido, tanto financeiro quanto sentimental, também tem essa segurança tanto para governo quanto para agências bancárias e as próprias imobiliárias e o vendedor precisam ter. Exato, e no fim não são prazos tão longos. Né? Às vezes, já facilitou? Assim, em comparação com outros anos, até mesmo com a internet, tecnologia? Sim. A gente, por exemplo, contratos de financiamento habitacional já foram assinados em questão de 20 dias. Isso com a pessoa tendo que abrir a conta, tendo que encaminhar o crédito, ser feita a vistoria do imóvel, encaminhada a documentação, emissão do contrato e a pessoa assinar o contrato. Então, envolve várias pessoas, né? Não envolve só a imobiliária, não envolve só o banco. Então, é facilitado o processo, assim. Para quem, às vezes a pessoa está naquela ansiedade que dê tudo certo rápido, mas não é nada que não vale a pena esperar um pouquinho. Né? Juliano, a gente bateu um papo já bem legal contando um pouquinho dessa história da Aliança Imóveis. Como é que você fala sobre o cenário atual hoje do mercado imobiliário aqui de Venâncio, projetando também já o ano de 2023, porque é um momento em que as pessoas também começam a fazer suas metas, projetar seus sonhos para o próximo ano e muitos deles acabam envolvendo a compra do seu próprio imóvel. O que você pode falar em relação a isso? A gente vem de anos bastante atípicos, né? Pandemia, mas apesar disso, foram bastante aquecidos para o mercado imobiliário. Né? 2021 foi um ano muito bom, 2022 foi um ano excelente, até agosto, setembro. Aí quando começou a entrar esse clima de eleições, como um todo acaba dando uma freada no mercado, assim, pelo que a gente conversa. Mas não, lógico, as demandas não param de surgir, as pessoas continuam tendo que morar, as pessoas querem abrir o seu negócio. Então, a gente percebeu um pouquinho de retração nesses últimos meses, mas que agora, passadas as eleições, já está voltando à normalidade. E a gente imagina que para o próximo ano o mercado deva continuar bastante aquecido. Né? Até pensando no próximo governo federal, né, o governo do Lula, que foi um presidente que sempre investiu bastante. Teve como uma forma de desenvolvimento, uma bandeira, programas habitacionais, né? Minha Casa Minha Vida, enfim, injetou dinheiro nisso, subsidiou e usou a construção civil como uma forma de impulsionar o mercado, né? A economia. Que é uma das formas mais rápidas de injetar dinheiro, né? Sim. Tu cria uma grande quantidade de obras que vai empregar bastante gente rapidamente, né? E aí tu gera também uma demanda para os bancos, para financiamento, etc. Que é um valor que sai do banco e é injetado diretamente na economia para ser pago em 30 anos. É uma cadeia muito grande que acaba sendo. Exato. Então, são valores bastante específicos que acabam girando em torno disso. Né? Então, pensando por esse lado, a tendência é que para o próximo ano haja também esse investimento e que o mercado seja aquecido de forma geral, né? Porque não impacta somente no Minha Casa Minha Vida, né? Sim. Muitas vezes aquela pessoa que está vendendo seu imóvel no Minha Casa Minha Vida já vai comprar um outro de maior valor, ou é uma pessoa que tem aquele apartamento para investimento e que aí vai investir em uma outra coisa. Então acaba gira todo o mercado e é importante para a economia. Né? Como projeta Aliança Imóveis em 2023? A Aliança em 2023 vem com mais um lançamento. Pelo menos mais um, a gente está trabalhando para ter pelo menos 2, né? Mas um a gente já tem confirmado, vai ser um prédio aqui pertinho da rádio. A gente não pode ainda divulgar a localização exata porque ainda está em processo de prefeitura, etc, projetos, mas... Preparem-se. Vai ser um projeto muito legal. Diferente dos que a gente fez até hoje, a gente já está no 7º prédio, se não me engano. Agora vai ser um prédio de 10 andares. A cobertura vai ser um rooftop com espaço gourmet, com terraço, para todos os moradores, não vai ser privativo para o último apartamento, né? O prédio já vai ter captação de energia solar, captação de água, enfim, a gente quer trazer um prédio diferente, mais bonito, conforme... Até hoje estava comentando com um cliente a respeito desse lançamento,
melhorando aquilo que a gente já fez até hoje, sabe? Sim. Pegando cada detalhezinho que os clientes nos foram passando de feedback. Seria legal ter uma sacada? Beleza, vamos colocar uma sacada. Acho que vocês já poderiam entregar com gesso em todo o apartamento. Dá para fazer também. Então, são N coisinhas que foram sendo agregadas e está resultando num projeto bem legal. Pois é, porque a Aliança Imóveis, além de trabalhar com o setor de imobiliária, também tem a parte da construtora. Isso, né? a gente começou com a construtora praticamente concomitantemente, assim, com a imobiliária. A gente iniciou a imobiliária e já no primeiro ano iniciou a construção do nosso primeiro prédio, né? E desde então, desde o início, a gente foi sempre tendo obras residenciais, né? Tanto apartamentos quanto casas, sobrados, geminados, e a gente segue também nesse ritmo e quer, lógico, cada vez mais crescer. A gente não trabalha só com obras nossas, a gente faz obras para terceiros também, salas comerciais, casas, enfim, para quem procura também serviço a gente também presta. E para aquela pessoa que está querendo investir ou até mesmo pensando em local para morar de qualidade, em um apartamento novo, já pode ficar ligado e nos próximos meses vem essa novidade da Aliança. Com certeza, vai ser um lançamento bastante impactante, assim, pela beleza do projeto, por tudo que ele contempla, o apartamento espaçoso. A gente gosta muito de trabalhar com a parte da sala, estar, jantar bastante ampla, assim, mesmo nos apartamentos de 2 dormitórios. E preferencialmente com a parte de janela bastante ampla, sabe? Para a pessoa ter uma visão para a rua, não ficar se sentindo num espaço preso, fechado, assim, né? É algo que sempre foi uma característica que os clientes gostaram e a gente não abre mão, né? Então, também nesse próximo empreendimento a gente vai ter uma sala assim, daquelas que o cliente entra e pensa, opa, gostei, acho que é aqui que eu vou ficar. Ah, que legal. Então, como eu disse, investimento é uma boa oportunidade para quem já está pensando aí, se projetando, se programando, né, Juliano? Exato, Dani. A gente sempre trabalha com vendas na planta também. Então, aí na planta tem planos de parcelamento direto com a consultora, bastante facilitados. E também com um valor mais atrativo, né? Mais acessível para lançamento e que com certeza reflete numa valorização futura. Né? Bacana. Juliano, quero te agradecer nessa presença, nesse novo momento aí do A Voz do Empreendedor. Mais uma vez, sucesso à Aliança Imóveis. A gente agradece a parceria e mais vezes vamos contar outros momentos aí dessa história da Aliança Imóveis. Obrigado, Dani. Obrigado a todos e muito sucesso para esse novo quadro. Muito bem. Valeu. Juliano Ferreira, da Aliança Imóveis, participando do nosso A Voz do Empreendedor. De segunda a sexta-feira, por volta das 6h30 da tarde, a gente traz histórias de empreendedores, notícias do mercado local e regional e também assuntos com autores de livros que falam sobre empreendedorismo e eventos aqui da nossa região. E sempre esses destaques com o incentivo e o apoio de Turco Armas e Clube de Tiro, Compumate Softwares Corporativos, Unisque Universidade de Santa Cruz do Sul, JM Automóveis, Prefeitura de Venâncio Aires e Aliança Imóveis.